Revisão. Vamos fazer uma revisão dos tópicos de introdução à física presentes no site. Nessa revisão, através de exercícios, vamos lembrar como se obtém a expressão algébrica da função de primeiro grau a partir de uma tabela que relaciona as grandezas. Vamos lembrar um pouco do Teorema de Pitágoras e relações trigonométricas. E vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá. Exercício 1. Dada a tabela da função v igual a f de t, ou seja, o elemento v é relacionado com o elemento t através de uma função matemática. Obter sua expressão analítica ou expressão algébrica, sabendo que se trata, isto é importante, de uma função de primeiro grau. Então temos aí uma tabela em que se consta alguns elementos do conjunto dos t's que se relacionam com os conjuntos, com o elemento do conjunto do v. Muito bom. Se a função é de primeiro grau, devemos lembrar que a expressão algébrica geral da função de primeiro grau é do tipo y igual a bx mais b ou y igual a b mais ax. Tanto faz. O coeficiente a é um número necessariamente diferente de zero. Ele é chamado de coeficiente angular. B pode ser inclusive zero. Ele é chamado de coeficiente linear. Bem, do jeito que foi escrito, nós entendemos que D fará o papel de elemento do conjunto Y e T o papel de elemento do conjunto X. Então podemos imaginar que a expressão algébrica desta tabela será V A igual a vezes T mais B ou V igual a B mais A vezes T. Vamos determinar então os coeficientes A e B para escrever essa expressão algébrica. Primeiro passo, vamos montar uma equação utilizando os dados da tabela. Então sabemos que o elemento V é igual a um número diferente de zero vezes o elemento T mais B, pois trata-se de uma função de primeiro grau. Então podemos selecionar quaisquer dois números correspondentes da tabela e substituir aqui em T e V. Para ficar mais fácil, já que sabemos que quando t vale 0, v vale 10, vamos substituir esses dois. Então, em t vamos colocar 0, em v nós vamos colocar 10. Veja, a vezes 0 dá 0. 0 mais b é igual a 10. Então, imediatamente encontramos o coeficiente b, ele vale 10. Agora, vamos encontrar o coeficiente a. Novamente, b igual a vezes t mais b. Novamente, vamos selecionar dois valores da tabela que não sejam 0 e 10 novamente. Quaisquer valores, 1 e 20, 2 e 30 ou 3 e 40, tanto faz. Vamos selecionar 1 e 20. Então, quando o elemento t vale 1, o elemento v vale 20. Então, temos que 20 é igual a 1 vezes a mais b. O que faremos então? Vamos substituir b, que nós já sabemos ser igual a 10, em 20 igual a 1 vezes a mais b. A intenção é calcular a. Então, substituindo-se b igual a 10 em 20 igual a 1 mais b, temos que 1 vezes a mais b é igual a 20. E b vale 10. 1 vezes a. Passo 10 para o outro lado, vai? Da igualdade. Vai ficar 20 menos 10. Na verdade, subtraímos ambos os termos da igualdade por 10. Então, o a vale 10. Então, como é que fica a expressão algébrica? Bem, v igual a vezes t mais b. O a vale 10 e o b vale 10. Então, a expressão algébrica de primeiro grau dessa tabela é v igual a 10 vezes t mais 10. Ou v igual a 10 mais 10t. Exercício 2.
Quando lançamos verticalmente para cima uma partícula e o ar não oferece resistência ao seu movimento, enquanto a partícula não atinge o solo, a sua velocidade escalar varia com o passar do tempo conforme a tabela a seguir. Observe agora que a grandeza t tem unidade, tempo, segundos, e a grandeza v, unidade de velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Então, quando o elemento t em segundos vale 0, o elemento v em metros por segundo vale 20. T igual a 1, v igual a 10. T igual a 2, v igual a 0. T igual a 3, v igual a menos 10. Ele deseja que nós determinemos a expressão algébrica de v em função de t, sabendo que é de primeiro grau. Bem, se a relação entre os elementos v e t é de primeiro grau, ela necessariamente obedece y igual a vx mais b ou y igual a b mais ax. Novamente, v fará o papel do elemento y e t o papel do elemento x. Vamos determinar os coeficientes a e b. Da mesma forma que o anterior. V então é igual a a vezes t mais b ou v igual a b mais a t. Então, vamos calcular os coeficientes a e b, também chamados de a, coeficiente angular, b, coeficiente linear. Então, a primeira equação, v igual a vezes t mais b. Vamos substituir. Bem, aqui nós já temos uma técnica especial. Sabemos que quando substituímos em t o valor 0, já encontramos o valor de b. Então, vamos lá. Quando t vale 0, o elemento dos tempos vale 0, o elemento da velocidade vale 20. Ora, a vezes 0, 0. 0 mais b igual a 20. Então, b igual a 20. Já encontramos o coeficiente b. Agora, vamos fazer de novo. V igual a vezes t mais b. Vamos pegar dois valores quaisquer e substituir. Pode ser 2 e 0, 3 menos 10 ou 1 e 10, como vou pegar. Então, quando t vale 1, nós sabemos que v vale 10. Legal. Então, 1 vezes a mais b é igual a 10. Vamos substituir em b o valor 20. Então, substituindo-se b igual a 20 em 10 igual a 1a mais b, temos 1a mais 20 é igual a 10. Vamos isolar os termos. 1 vezes a. 20, vamos usar aquele termo, passa para o outro lado, menos 20. Então, temos que a igual a 10 menos 20. A, então, igual a menos 10. Então, como fica a expressão algébrica? V igual a vezes t mais b. O a vale menos 10 e o b vale 20. Então, v igual a menos 10 vezes o elemento t mais 20. Como há a presença de unidades, nós colocamos aqui ao lado as unidades do sistema internacional. Ou seja, quando aparecer esse termo, SI significa que o tempo aqui é contado em segundos e a velocidade em metros por segundo. Ok? Então vamos lá, questão B. Agora, no plano cartesiano a seguir, vamos representar aquela função matemática. Bem, na tabela nós temos pares ordenados. Vamos usá-los. Sabemos que quando a abscissa tempo vale 0, a ordenada velocidade vale 20. Temos então um pontinho que representa esse par ordenado. Sabemos que quando a ordenada tempo vale 1, aliás, a abscissa tempo vale 1, a ordenada velocidade vale 10. Temos mais um pontinho. Quando a abscissa tempo vale 2, a ordenada velocidade vale 0. Temos mais um pontinho. Quando a abscissa tempo vale 3, a ordenada velocidade vale menos 10. Mais um pontinho. Se plotássemos os infinitos pontos que caracterizam para cada elemento do conjunto de tempos e o correspondente elemento da velocidade, veríamos que, por tratar-se de uma função de primeiro grau, os infinitos pontos formariam um segmento de reta inclinado em relação aos eixos. Então, toda vez que plotamos uma função de primeiro grau em um plano cartesiano, obtemos um segmento de reta inclinado em relação ao eixo. Observe, então, que para fazer o esboço
do gráfico representativo de uma função de primeiro grau, precisamos, na verdade, apenas de dois pontos, pois o segmento reto inclinado deverá passar pelos dois e pelos infinitos que existem. Vamos repetir o processo. Exercício 3. Uma partícula move-se em trajetória retilínea em relação à Terra. A tabela a seguir relaciona as posições, aqui chamadas pela letra S, da partícula em relação a um ponto de referência adotado sobre a trajetória. Esse ponto de referência é chamado de origem dos espaços, com o instante em que a partícula ocupa tal posição. Novamente, há a presença de unidades. Olha, sistema internacional, posição em metros, tempo em segundos. Então, quando o elemento tempo é 1, o elemento posição vale menos 11. Quando o elemento tempo vale 3, o elemento posição vale menos 3. Quando o elemento tempo vale 5 segundos, o elemento posição vale 5 metros. Determine a expressão analítica de S em função de t, ou seja, S fará o papel de y e t de x. Esta função, diz o texto, é de primeiro grau. Então, a partícula que descreve o tal do movimento citado no texto o faz em movimento uniforme. Faça também um esboço da posição em função do tempo. Bom, vamos lá. Mesmo processo anterior, só que agora um pouco mais rápido. Sabemos que S é igual a vezes t mais b. S faz o papel de y, t de x. A é um coeficiente a ser determinado, a gente chama de coeficiente angular. E b, o outro, coeficiente linear. Bem, primeira equação. Geralmente faríamos o quê? Para t igual a zero, substituiríamos o valor do S e encontraríamos direto o valor de b. Só que veja só, nessa questão, a tabela não me diz qual é o valor de x, aqui representado por t, e o correspondente valor de y, aqui representado por s. Então, temos que pegar qualquer dois números correspondentes. Por exemplo, sabemos que quando t vale 1, s vale menos 11. Então, temos uma equação que diz que 1 vezes o coeficiente a mais o coeficiente b tem que ser igual a menos 11. Observe que eu não sei nem quem é o b, nem quem é o a. Só sei que a soma de a com b, já que 1 vezes a, é igual a menos 11. Segunda equação. Vamos montar. Vamos pegar outros dois números correspondentes. Pode ser menos 3 e 3 ou 5 e 5. Tanto faz. Então, quando S vale menos 3, T vale 3. Então, nós temos que 3 vezes A mais B igual a menos 3. E agora, como resolveremos essa questão? Bem, vamos montar um sistema. 1 vezes A mais B é igual a menos 11. E 3 vezes A mais B é igual a menos 3. Poderíamos isolar um termo de uma das equações, por exemplo, a primeira, e substituirmos na segunda. No entanto, há um processo mais simples. Vamos multiplicar uma das equações por menos 1, no caso, a primeira. Lembre-se, multiplicar a equação por menos 1 é multiplicar todos os termos por menos 1. Vamos reescrever isso. Vai ficar menos 1 vezes 1, menos 1a. Menos 1 vezes b, menos b. Menos 1 vezes menos 11, 11. A outra equação nós não mexemos. Bem, qual é a vantagem disso? Veja só. Agora, se somarmos as duas equações, termo a termo, eliminaremos o coeficiente b. Ficaremos apenas por coeficiente a e calcularemos esse coeficiente. Quer ver? Olha lá. Menos 1a mais 3 menos b mais b é igual a 11 mais menos 3. Olha, 11 mais menos 3 é 11 menos 3. Olha lá, a simplificação. Menos b e b. Então, temos que menos 1a mais 3a, 2a. 11 menos 3, 8. 2a igual a 8. Então, a igual a 8 dividido por 2, 4. Achamos o coeficiente a. Agora, vamos substituir o coeficiente a em uma das equações. Pode ser 1a mais b igual a menos 11, 3 vezes a mais b igual a menos 3, ou mesmo menos 1a menos b igual a 11, porque essa equação diz a mesma coisa que esta. Bem, escolhi 1a mais b igual a menos 11.
Em A, vou substituir o número 4. Coeficiente, olha lá. 1 vezes 4, 4. Mais B igual a menos 11. Isolemos B. Então, B vai ser menos 11 menos 4. 4 passou para o lado, não é? Menos 4. Ora, menos 11 menos 4, menos 15. Então, como ficou a equação? S igual a A vezes T mais B. O A vale 4 e o B vale menos 15. Então, nós vamos ter que S igual a 4T mais menos 15, S igual a 4T menos 15. No sistema internacional, tempo contado em segundos, espaço em metros. Agora vamos fazer um esboço desta função. Olha aí, cada risquinho aqui é uma unidade. Então temos a abscissa dos tempos, a ordenada das posições. Vamos utilizar a própria tabela fornecida. Então sabemos que quando a abscissa tempo vale 1, a ordenada da posição vale menos 11. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Agora. Quando a abscissa tempo vale 3, a ordenada vale menos 3. Olha o pontinho lá. Quando a abscissa tempo vale 5, a ordenada posição vale 5. Outro pontinho. Observe que, como é uma função de primeiro grau, não precisaríamos de 3 pontos para fazer um esboço do gráfico. Bastariam 2. Pois a posição em função do tempo, sendo ela de primeiro grau, gera aqui, nesse gráfico, infinitos pontos, que é um segmento de reta inclinado em relação aos eixos. Olha lá, com uma régua, já encontramos o segmento de reta. Então, este gráfico representa a função de primeiro grau que obtivemos. Vamos repetir o processo da questão 3. Exercício 4. A tabela a seguir relaciona duas temperaturas, uma na escala Celsius e outra na escala Fahrenheit. Celsius é a escala termométrica que utilizamos aqui no Brasil. Fahrenheit é a escala termométrica adotada pelos ingleses e pelos países por eles colonizados, como por exemplo os Estados Unidos. Então temos dois elementos do conjunto Celsius e dois elementos correspondentes do conjunto Fahrenheit. Menos 40 graus Celsius equivale a menos 40 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Determine a expressão analítica, a expressão algébrica, que relaciona f em função de c. Ou seja, dado um valor em Celsius, nós teremos o valor em Fahrenheit. E ele nos avisa que é de primeiro grau. Também vamos determinar o valor em graus Fahrenheit do correspondente a 0 graus Celsius, através dessa expressão analítica que vamos obter. Essa expressão analítica, aliás, é chamada de equação de conversão. Vamos lá. Agora, vou omitir o número 0 após a vírgula. Vou trabalhar numericamente com menos 40, 100 e 212. Acrescentarei vírgula 0 ao final do processo, para não haver confusão. Então sabemos que f vai fazer o papel de y. Queremos escrever f em função de c. E c fará papel de x. Tudo bem? Queremos calcular então os coeficientes a e b. Vamos lá? Então, vamos substituir. Sabemos que quando c vale menos 40, a f vale menos 40. É uma coincidência, valores iguais. Então temos que menos 40 vezes a mais b é igual a menos 40. Legal. Segunda equação, mesma coisa. Sabemos que quando o valor em c vale 100, o valor correspondente é 212. Aliás, 100 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da água ao nível do mar, no momento que a água passa do estado líquido para o vapor. Então temos mais uma equação. 100 vezes a mais b é igual a 212. Bem, vamos então encontrar os coeficientes a e b
utilizando o sistema. Então, menos 40A mais B igual a menos 40, 100 vezes A mais B igual a 212. Você lembra o que deve fazer? Bem, a maneira mais simples nesse caso é multiplicar uma das equações por menos 1. No caso, escolhi a primeira. Vamos reescrever. Menos 1 vezes menos 40, 40, 40A. Menos 1 vezes B, menos B. Menos 1 vezes menos 40, 40. Agora vamos somar termo a termo cada uma dessas equações. Agora vamos fazer mais rápido. 40 vezes A mais 100 vezes A, 140A. Menos B com B, somados dá zero. 40 mais 212, 252. Então, 140 vezes A é igual a 252. Então, A é igual a 252 dividido por 140. 1,8. Ok. Agora, vamos achar o coeficiente B. Vamos substituir em A 1,8 em uma das equações e vamos encontrar B, como no exercício anterior. Então, vamos lá. Escolhi menos 40A mais B igual a menos 40. Então, no coeficiente A, vamos substituir 1,8. Menos 40 vezes 1,8 é menos 72, mais B igual a menos 40. Então, vamos isolar B. B vai ser menos 40 mais 72. B igual a 32. Observe que agora não omiti a vírgula e o zero. B igual a 32,0. Então, como fica a equação? F igual a A vezes C mais B. A vale 1,8 e B vale 32,0. Portanto, o valor do elemento F, temperatura em Fahrenheit, é sempre igual ao valor de 1,8 vezes o elemento C, em Celsius, mais 32. Achamos a expressão algébrica. Agora vamos utilizar essa expressão algébrica para resolver a questão B. Queremos saber o valor de F em Fahrenheit quando o valor de C é 0 graus Celsius. Muito bem. Sabemos que F é igual a 1,8C mais 32. Vamos substituir. Queremos saber o valor de F quando C vale 0. Ora, 1,8 vezes 0 é 0. F então é igual a 0 mais 32. F igual a 32 graus Fahrenheit. Observe que 0 graus Celsius é a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar. E isso corresponde a 32 graus Fahrenheit. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Exercício 5. Agora vamos recapitular um pouco sobre triângulos retângulos. Considere o triângulo retângulo da figura, o triângulo retângulo ABC. Sabemos que B, comprimento do segmento AB, é 10 cm e que C, comprimento do segmento AC, vale 10 cm também, determina. Bem, vamos lembrar algumas coisas. Esse triângulo retângulo, ele é dito isósceles, pois possui dois lados de mesmo comprimento. Independente do triângulo ser ou não isósceles, lembre-se que a soma dos ângulos internos dos triângulos é sempre igual a 180. Como um dos ângulos no triângulo retângulo é 90, a soma dos outros dois é 90. Então, θ mais alfa é 90, eles são ditos ângulos complementares. Num triângulo isósceles, nós temos que os ângulos θ e alfa serão iguais. E a soma dos dois é 90. Portanto, o ângulo θ vale 45 e o ângulo alfa também vale 45. Bem, mas vamos ver o que ele pergunta. Ele quer que nós determinemos o valor do comprimento A. Observe que o comprimento A desse triângulo retângulo é a hipotenusa do triângulo retângulo. Os catetos são definidos como sendo os lados do triângulo retângulo que formam entre si 90 graus, portanto AC e AB. O outro lado é a hipotenusa.
A hipotenusa, então, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Bem, vamos utilizar o famoso teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Ora, 10 ao quadrado, 100. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 100 mais 100. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 200. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 200. Quanto é raiz quadrada de 200? Ora, raiz de 200 é raiz de 2 vezes raiz de 100. E raiz de 100 vale 10. Então, a hipotenusa será 10 raiz de 100 vezes raiz de 2 centímetros. Questão B. Determine o seno do ângulo θ. Bem, vamos lembrar? Como é que se calcula seno de um ângulo num triângulo retângulo? O seno do ângulo é o comprimento do cateto a ele oposto. Portanto, o trecho AB não define o ângulo θ. Daí ser oposto ao ângulo θ. Os lados do triângulo, no caso, o cateto CA e a hipotenusa AB, é que definem o ângulo θ. Então, o cateto oposto ao ângulo θ é B mesmo. O seno de θ, então, será o cateto oposto, comprimento B, dividido pela hipotenusa. Então, olha lá. Seno de θ, cateto oposto à hipotenusa. Então, o comprimento B dividido pelo comprimento A. Seno de θ, então, será comprimento B, 10, hipotenusa, 10 vezes raiz de 2. Simplifiquemos. 10 por 10, 1. Então, seno de θ é 1 sobre raiz de 2. Agora, vamos tornar esse número mais elegante. Vamos racionalizar. Multiplicar embaixo por raiz de 2, em cima por raiz de 2. Ora, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Então, seno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos lá novamente. Vamos recapitular um pouco mais. Exercício 6. Considere o triângulo retângulo da figura. Sabendo que o comprimento B, que é um cateto, vale 20 centímetros, e o comprimento A, que é a hipotenusa, vale 25. Determine o valor de C. Bem, novamente o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa 25 ao quadrado é igual ao cateto 20 ao quadrado mais C ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. 20 ao quadrado, 400. Mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser 625 menos 400. 225. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é 225? Ora, 15. Então, C vale 15 centímetros. Agora, vamos calcular a tangente do ângulo alfa. Você lembra como se calcula a tangente? Cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Qual é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o C. É de comprimento C. Qual é o cateto a ele adjacente? O comprimento B. Ok? Então, a tangente vai ser C sobre B. Então, comprimento 15 dividido por 20. Ou 3/4. Exercício 7. Agora vamos lembrar a relação entre grandezas diretamente proporcionais. A relação entre a potência do motor de um carro e o módulo de sua velocidade é dada pelo seguinte gráfico. Potência em CV, velocidade em km por hora. Determine o valor de y. Bem, observe que a relação entre a grandeza potência e a grandeza velocidade é de primeiro grau, pois a representação gráfica da relação entre essas duas grandezas gera infinitos pontos que formam um segmento de reta inclinado em relação ao eixo. Outra coisa importante é perceber que quando a abscissa velocidade vale zero, a ordenada potência vale zero também. Quando ocorre isto, temos uma função de primeiro grau com coeficiente linear igual a zero, ou seja, abscissa zero gera ordenada zero. Podemos relacionar as grandezas por regra de 3 simples, ou seja,
Se nós dividirmos o valor da potência pelo valor correspondente de velocidade, 40 dividido por 50 será exatamente igual à divisão entre y e o valor de 120 correspondente. Olha lá. 40 está para 50, assim como y está para 120. Vamos simplificar. Dividir 50 por 10, 120 por 10, 5 e 12. Agora, vamos simplificar. 40 por 5, 5 por 5, dá 8 por 1. Multipliquemos em cruz. Y vezes 1, y. 8 vezes 12, 96 CV. Lembre-se, essa operação matemática só pode ser feita se a relação entre as grandezas for de primeiro grau, ou seja, o gráfico é um segmento de reta inclinada em relação ao eixo, e, para a abscissa zero, a ordenada necessariamente deve ser igual a zero. Aí as grandezas são ditas diretamente proporcionais. Exercício 8. Novamente o mesmo assunto anterior. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, temos a relação entre o módulo da velocidade de uma partícula abandonada em queda livre e o instante em que ela possui tal velocidade. Observe que a relação entre a velocidade e o tempo é uma função de primeiro grau, pois o gráfico que as relaciona é um segmento de reta inclinado em relação ao eixo e possui coeficiente linear igual a zero, ou seja, quando a abscissa tempo vale zero, a ordenada velocidade vale zero. Então, novamente, as grandezas velocidade e tempo são diretamente proporcionais. Determine o valor de y, só que há um problema. Em quilômetro por hora. Observe que a unidade citada no gráfico é metro por segundo. Bem, mas há um note a dot. Note a dot. 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Então vamos lá. Vamos calcular o valor de y inicialmente em metros por segundo. Sabemos que 10 está para 1, assim como y está para 3. Vamos multiplicar em cruz? 1 vezes y. 10 vezes 3, 30. 30 metros por segundo. Agora, vamos fazer novamente o processo para transformar km por hora em metros por segundo. Porque a relação entre essas duas unidades também é diretamente proporcional. 1 metro por segundo está para 3,6 km por hora. Então, a velocidade que calculamos 30 metros por segundo equivale a quantos km por hora? Multiplique em cruz. V vezes 1, V. 3,6 vezes 30, 108 km por hora. Ou seja, para se converter km por hora para metros por segundo, basta dividir o valor de km por hora por 3,6. 3,6 por 3,6, 1 metro por segundo. E para se transformar metro por segundo para km por hora, basta multiplicar o valor de metros por segundo por 3,6, 1 metro por segundo, 36 km por hora.